Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar com vocês uma palavra descrita lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Não removas os limites antigos e nem entres nas herdades dos órfãos. Deus no deserto, ele estabelece limites e ele vai nos dando entendimento daquilo que devemos fazer e até onde podemos ir. Essa sensibilidade de alcançar de Deus a vontade dele, ela vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos mostrando realmente esses pequenos detalhes que eu sinto que às vezes a maior parte das dúvidas, elas giram em torno desses detalhes, de saber agir ou reagir dentro das coisas pequenas que acontecem, das situações que se apresentam, como fazer. É sempre essa a dúvida. Se pudesse ter um manual que toda vez que pintasse uma situação, deixa eu abrir aqui o meu manual para poder ver direitinho o que eu devo fazer. São sempre as mesmas perguntas e as respostas elas variam. Não sempre, mas em muitos casos elas variam. Deus ele estabelece limites, como eu falei, e através do Espírito Santo ele demarca esses limites. Desde sempre foi assim. O Espírito Santo ele estabeleceu os limites da criação, quando a palavra fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi o agir do Espírito Santo através da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, durante todo o processo da criação do mundo e de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus ele esteve sujeito a esse limite. Nós sabemos que quando ele veio a operar os milagres e a se manifestar como Cristo aos 30 anos, porém antes ele não podia. Ainda não tinha chegado o momento de ele aparecer, de ele se revelar. Até mesmo quando ele começou a operar os seus milagres, ainda não era o momento de chegar ao conhecimento de todos os seus milagres. Então existia uma agenda, um tempo. Ele mesmo diz que a segunda vinda dele, nem ele saberia qual era o dia, e nem a hora, e nem os anjos, somente o Pai. Então limites são estabelecidos, tanto no mundo humano quanto no mundo espiritual. Aí você pode dizer assim, mas eu não sei que limites são esses. Olha, é como se você estivesse entrando numa sala de aula para aprender sobre uma determinada matéria e você tem que escrever no caderno, você vai ter que anotar todas as instruções que vão ser transmitidas, ensinadas, mas só que você não tem caderno, você não tem caneta, você não tem lápis, você não tem nada. É assim que eu vejo muitos. O Espírito Santo ele quer nos ensinar como agir, como reagir, como falar, como não falar. Só que as pessoas não sabem orar, não sabem jejuar, não sabem ler a Bíblia, entender através da palavra de Deus. Isso você tem que buscar. Uma experiência sua, Alan, como que eu faço para buscar? Orando, pedindo, se relacionando com Deus. Nós temos uma preguiça, espiritualmente falando. Isso é péssimo. A gente quer tanto depender dos outros que queremos que as pessoas cheguem para nós e digam, olha, toma aqui discernimento, toma aqui fé, toma aqui sabedoria. Não, você tem que buscar. Cristianismo é forma de vida, não é uma teoria. Não basta só você saber, você tem que praticar. Então, se você não praticar, se você não buscar, você não vai alcançar de Deus o entendimento correto acerca desses limites. O texto diz, não removas os limites. No deserto é comum querer remover os limites, querer ultrapassar aquilo que Deus ele nos determina, colocar o boi na frente da carroça, trocar os pés pelas mãos, esses ditados populares todos aí, agir na razão, tomar atitudes precipitadas, remover os limites antigos. Deus ele fala ao nosso coração, ele dá uma estratégia, ele te dá um posicionamento e ele diz para você, olha, fica aqui. E cabe a nós a obediência. Todo mundo recebe isso. Eu não estou conseguindo entender que limite é esse que Deus me deu. Então você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Foi o que eu falei antes. Não adianta entrar numa sala de aula sem caderno, sem caneta, sem nada. Primeiro ponto, então, antes de você atentar para essa exortação da palavra, de não remover os limites antigos, é você aprender a ouvir Deus. Agora, quem já sabe o que tem que fazer, até onde pode, até onde não pode ir, tem que cuidar. Todo o intuito do adversário é nos levar a sair dos limites do Espírito Santo. E também as circunstâncias, quando elas estão apertando a coisa, elas nos levam ao desespero.
Isso é um fato. Então eu acho que nós devemos ficar atentos nisso, quanto a isso. Uma breve mensagem. Eu quero que você dê margem ao Espírito Santo, espaço para que ele possa ministrar o teu coração. Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando ouvir essa mensagem, busque entender de Deus até que ponto eu senti de Deus dizer isso, trazer aqui essa mensagem desse dia e gravar, mas busque entender de Deus até que ponto você pode ir, até que ponto você pode fazer, ou aonde você tem que se esconder, tem que se omitir, deixar de fazer e deixar que o Espírito Santo faça. São detalhes, são situações inúmeras e variadas, mas através da sensibilidade dada pelo Espírito Santo, você vai alcançar esse limite e não vai removê-lo, tá bom? Fica com você essa palavra, a paz do Senhor Jesus.